E se eu te dissesse que a diferença colossal entre o sucesso estrondoso de uma Gisele Bündchen e o final trágico e sombrio de um Kurt Cobain não tem absolutamente nada a ver com sorte, com dinheiro ou sequer com beleza? E se eu te dissesse que a explicação está em um único princípio, um segredo tão óbvio que ambos conheceram, mas que apenas um deles aplicou até as últimas consequências? E se, para ir mais fundo, eu te dissesse que o seu maior talento, a verdadeira chave para uma vida extraordinária, é algo que você provavelmente considera tão trivial, tão banal, que o ignora todos os dias, deixando um poder imenso, adormecido, dentro de você? O que vamos desvendar aqui é um código oculto em plena luz do dia, formado por princípios que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo usam para construir impérios, carreiras e vidas plenas, enquanto a maioria de nós se perde em um labirinto de confusão e frustração. Este não é um vídeo sobre dicas motivacionais, é sobre a desmontagem da realidade, peça por peça, para que você entenda por que o mundo funciona de uma forma que parece contraintuitiva e por que o que é mais óbvio é, quase sempre, o que mais teimosamente ignoramos. A nossa jornada para decifrar esse código começa com o erro mais fundamental que todos nós cometemos, um erro que é plantado em nossas mentes desde a infância. Pense na sua vida escolar. Suponha que você era um gênio em matemática. As fórmulas dançavam na sua cabeça, os problemas se resolviam sozinhos, você sentia um prazer, um desafio estimulante na lógica dos números. Mas, em gramática, você era um desastre. As regras eram confusas, a sintaxe era um tédio e o livro permanecia intacto, quase novo. O que a escola, seus pais e todo o sistema fizeram? Eles te colocaram em aulas de reforço de gramática. Todo o seu tempo, toda a sua energia foram canalizados não para expandir sua genialidade, mas para consertar sua fraqueza. O resultado? Você elevou um pouco a sua nota em gramática, mas sacrificou o potencial de se tornar um verdadeiro mestre naquilo que era o seu dom natural. Você foi ensinado a buscar a média e não a excelência. Este é o primeiro princípio óbvio que ignoramos. A base de toda vida extraordinária não é a correção das suas fraquezas, mas a obsessão em desenvolver o seu talento genuíno. E aqui, a história de Gisele Bündchen se torna um estudo de caso fascinante. Hoje, a vemos como um ícone de beleza, mas no início, o mundo da moda via apenas defeitos. Diziam que seu nariz era grande demais para capas de revista, que seu jeito de andar na passarela era esquisito. No colégio, a chamavam de Olivia Palito. Seguindo a lógica que nos ensinaram, ela deveria ter tentado consertar esses problemas, se adaptar. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. A força que o mundo viu não era a ausência de defeitos, mas a manifestação avassaladora de um talento. A maneira como ela se movia, a energia que ela projetava, a capacidade de se transformar diante de uma câmera. Isso não era beleza física, era talento em estado bruto. Fotógrafos geniais como Steven Meisel não a elogiavam por sua beleza, mas por sua capacidade de ser uma camaleoa, uma atriz que encarnava emoções. O que nos encanta em Gisele não são seus traços perfeitos. O que nos encanta é um talento tão poderoso que flui através dela e redefine o próprio conceito de beleza. Mas cuidado! Não caia na armadilha de achar que apenas trabalho duro basta. A história das irmãs Polgar é o contraponto perfeito e assustador. O pai delas, Laszlo Polgar, era um psicólogo que acreditava que gênios não nascem, são feitos. Ele estava convencido de que poderia transformar qualquer criança
em um gênio em qualquer área, apenas com treinamento intenso. Para provar sua teoria, ele e sua esposa treinaram suas 3 filhas, Susan, Sofia e Judith, para serem campeãs de xadrez desde os 4 anos de idade. Elas respiravam xadrez. A casa era um templo dedicado ao jogo. E o resultado? Elas se tornaram jogadoras extraordinárias de fato. Chegaram ao topo do xadrez feminino, mas nenhuma delas se tornou a campeã mundial absoluta que o pai sonhava. E o mais revelador, quando atingiram a idade adulta, todas, uma por uma, abandonaram o projeto. A frase delas foi de que havia mais coisas na vida além do xadrez. O que faltou? Faltou o talento inato, a paixão que vem de dentro e não de um projeto externo. Elas desenvolveram uma competência assombrosa, mas não uma genialidade plena, porque o projeto ignorou a alma delas. A lição é brutal e clara. Você pode treinar um peru para subir numa árvore, mas seria muito mais fácil contratar um esquilo. O primeiro pilar do nosso código é este: pare de tentar consertar suas fraquezas e se torne obcecado por descobrir e polir seu talento natural. Aquela habilidade que para você é tão fácil que parece trivial, mas que para os outros é extremamente complexa. Uma vez que você identifica esse talento, um novo e gigantesco problema surge no seu caminho. Um problema que paralisa 99% das pessoas. A síndrome do excesso de oportunidades. E para entender o poder devastador dessa síndrome, precisamos comparar 2 das experiências mais extremas da história humana. De um lado, Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que sobreviveu a 3 campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz. Frankl perdeu tudo: sua família, sua dignidade, seus bens. Vivia sob tortura, fome e a ameaça constante da morte. Do outro lado, um experimento conduzido na Universidade de Stanford em 1971, onde 24 jovens saudáveis, estáveis e de classe média foram selecionados para simular uma prisão por 2 semanas, divididos aleatoriamente entre guardas e prisioneiros. A pergunta é: como Viktor Frankl e outros prisioneiros suportaram anos de horror indescritível, enquanto os voluntários de Stanford, sem qualquer tortura real, desmoronaram em apenas 6 dias, forçando o fim do experimento por causa de depressão aguda, fúria e colapsos emocionais? A resposta é o segundo princípio que ignoramos: a clareza de propósito. Em Auschwitz, Frankl e os outros tinham apenas 2 opções: lutar pela sobrevivência ou a morte. O propósito deles era sobreviver mais um dia. Essa clareza absoluta dava-lhes uma força sobre-humana. Qualquer sofrimento, por mais brutal que fosse, era preferível à morte e, portanto, suportável. Já os voluntários de Stanford tinham inúmeras opções. Eles sabiam que podiam desistir a qualquer momento. O excesso de escolhas não os fortaleceu, mas os enfraqueceu, dissipou suas energias e os mergulhou na dúvida e na insegurança. Vivemos hoje em um mundo que se assemelha muito mais à prisão de Stanford do que a Auschwitz. Somos bombardeados com um excesso de oportunidades, de caminhos, de escolhas. E isso, ao contrário do que pensamos, é o maior responsável pela mediocridade. Para combater essa síndrome, você precisa de um conceito Kelleher. Herb Kelleher, o fundador da Southwest Airlines, disse que poderia ensinar qualquer um a gerir sua empresa em 30 segundos. O conceito era simples: nós somos a companhia com as tarifas aéreas mais baratas. Ponto. Quando um funcionário sugeria adicionar uma salada de frango nos voos, a única pergunta de Kelleher era: isso vai nos ajudar a ser a companhia com a tarifa mais barata? Se a resposta fosse não, a salada era descartada.
Esse conceito simples, claro e inegociável era a âncora para todas as decisões. Da mesma forma, John F. Kennedy não disse que os Imiwashi seriam melhores no espaço que os soviéticos. Ele deu um propósito específico, quase poético: levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do fim desta década. Esse é o segundo pilar do código. Forge um propósito inegociável. Não um desejo vago, mas uma declaração de missão clara e ardente que servirá como seu filtro para todas as decisões da vida. Mas, como forjar esse propósito? De onde ele vem? A resposta está na lei da tripla convergência. Um propósito verdadeiramente poderoso e sustentável não nasce do acaso. Ele é encontrado no ponto exato onde 3 círculos se cruzam: seu talento, sua paixão e uma fonte de renda. O talento é aquilo que você faz com uma facilidade natural. A paixão é aquilo que, dentro do seu talento, te move, te dá uma energia que faz o tempo desaparecer. John Irving, o escritor, disse que conseguia trabalhar 12 horas por dia porque escrever não parece trabalho para mim. E a renda é o motor que transforma seu talento e paixão de um hobby para uma profissão sustentável. Você não pode ignorar nenhum desses 3 fatores. A história de Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar, Amar, é a personificação dessa busca. Aos 32 anos, ela tinha tudo o que a sociedade define como sucesso: um casamento, uma casa enorme, uma carreira de prestígio. Mas por dentro, ela estava em ruínas, infeliz, em pânico. Ela passava as noites chorando pelos corredores da casa que ela mesma ajudou a construir. O que ela fez? Ela iniciou uma jornada interior dolorosa, fazendo-se as perguntas certas. O que é que eu realmente quero? Por que estou infeliz? Ela descobriu que sua vida tinha se desviado do seu núcleo, do seu sonho de ser escritora, da sua paixão. Sua jornada para a Itália, Índia e Indonésia não foi uma fuga, foi uma busca deliberada para realinhar sua vida com a sua própria lei da tripla convergência. Ela encontrou o ponto onde seu talento para a escrita, sua paixão por autodescoberta e a possibilidade de transformar isso em renda convergiam. O livro foi a consequência. Agora, o ponto mais crítico. Mesmo que você encontre seu talento, forje um propósito e alinhe os 3 círculos, a maioria das pessoas ainda assim fracassa. Por quê? Porque elas não sobrevivem ao que o livro chama de a primeira milha. A primeira milha de qualquer jornada é a mais brutal. É onde o consumo de energia é desproporcional. É onde você precisa romper a força da gravidade da sua zona de conforto, carregando todo o peso de um talento ainda bruto, não lapidado. E não há história mais épica sobre sobreviver à primeira milha do que a de Sylvester Stallone e a criação de Rocky. Stallone era um ator fracassado, rejeitado por todas as agências de Nova York, não uma, mas dezenas de vezes. A lesão facial de nascença lhe dava uma aparência tola, uma fala arrastada. Ele estava tão quebrado que teve que vender seu cachorro, seu melhor amigo, por uma ninharia para poder comer. Numa noite, assistindo a uma luta de boxe, ele viu um lutador desconhecido, Chuck Wepner, apanhar de Muhammad Ali por 15 rounds e se recusar a cair. Naquele momento ele teve uma epifania. Ele não era um ator fracassado, ele era um lutador. Em 3 dias, escreveu o roteiro de Rocky. Os produtores amaram o roteiro, ofereceram 20 mil, 200 mil, até 340 mil dólares por ele. Uma fortuna para quem estava vendendo o próprio cachorro. Mas havia uma condição. Eles queriam um ator famoso, como Al Pacino, para o papel. Stallone recusou todas as ofertas. Ele disse a eles:
Eu prefiro queimar esse roteiro a deixar que outra pessoa atue no papel de Rocky. Eu escrevi para mim. Ele sobreviveu à rejeição. Ele entendeu o paradoxo da apatia, focando em seu objetivo e não nas críticas. E ele evitou o erro da racionalização, a desculpa fácil de pegar o dinheiro. Finalmente, os produtores cederam. Fizeram uma proposta maluca. Ele faria o papel de Rocky, mas o pagamento pelo roteiro seria reduzido aos $20.000 iniciais, com uma pequena porcentagem dos lucros. Ele aceitou. Rocky não apenas se tornou um sucesso, mas um ícone cultural. Stallone não vendeu um roteiro. Ele vendeu um sonho no qual ele era o protagonista. Esse é o terceiro pilar do código. Sobreviva à primeira milha. Desenvolva uma imunidade à rejeição. Entenda que o que os outros pensam é apenas ruído. E jamais, jamais invente desculpas lógicas para desistir. E agora, chegamos ao clímax da nossa jornada, ao segredo mais profundo e poderoso de todos. Porque mesmo que você sobreviva à primeira milha, há uma batalha final, uma guerra que definirá tudo. E essa guerra não acontece no mundo lá fora. Acontece dentro da sua própria mente. É aqui que a história de Gisele e a de Kurt Cobain, que usamos para abrir nosso vídeo, convergem de forma trágica e reveladora. Kurt Cobain tinha tudo. Talento inquestionável. Ele redefiniu a música de uma geração. Propósito? Ele se tornou a voz dos angustiados, o porta-voz da geração X. Sobreviveu à primeira milha? Sim. Passou por anos de pobreza e obscuridade antes de explodir com o Nirvana. Então, por que o final foi tão trágico? Por que um homem no topo do mundo se sentia tão miserável a ponto de tirar a própria vida? A resposta está no que podemos chamar de fator Cobain. Kurt Cobain, apesar de todo o sucesso externo, cometeu um erro fatal. Ele construiu sua identidade sobre a opinião dos outros. Ele se tornou o que a mídia, os fãs e os críticos diziam que ele era. Um elogio lhe dava um sopro de vida, uma crítica o desestabilizava completamente. Sua carta de despedida é um testamento disso. Ele diz que não sente mais a excitação, que sente que está enganando as pessoas, fingindo. Ele perdeu contato com quem ele era. Ele perdeu a si mesmo na imagem que o mundo criou dele. Agora, olhe para Gisele. Ela enfrentou críticas, rejeição, pressão e até mesmo um escândalo logo no início de seu relacionamento com Tom Brady, quando a ex-namorada dele anunciou estar grávida. Uma situação que destruiria a maioria das pessoas. Mas o que Gisele fez? Ela não olhou para o mundo se perguntando: o que vão pensar de mim? Ela olhou para dentro e se perguntou: o que eu posso aprender com isso? Ela estava fundamentada na lição de Delfos, o antigo provérbio grego: conhece-te a ti mesmo. Sua identidade não era negociável. Não dependia da aprovação externa. Era um núcleo sólido, construído de dentro para fora. Quando diziam que seu nariz era grande, ela não internalizava isso como uma falha de identidade. Ela via como uma informação técnica e aprendia qual o melhor ângulo para a câmera. Esta é a batalha final. O sucesso sustentável e a felicidade não vêm de vencer o mundo, mas de vencer a guerra dentro de si. É a batalha entre o fator Cobain, viver para a imagem externa, e a lição de Delfos, viver a partir de uma essência autêntica. E como se vence essa guerra? Entendendo o paradoxo da inteligência, a ideia de que o sucesso não depende do quanto de inteligência você tem, mas de como você a encara. Pessoas que acreditam que a inteligência é fixa, um dom, desistem diante do fracasso para não parecerem burras. Pessoas que acreditam que a inteligência é maleável
um músculo, veem o fracasso como um feedback, uma oportunidade para aprender e se fortalecer. É a história de Garry Kasparov contra o supercomputador Deep Blue. O computador podia calcular milhões de jogadas a mais, mas Kasparov podia aprender, se adaptar. Ele venceu porque sua inteligência era viva, não fixa. É entender o poder das convicções. Suas crenças mais profundas e inconscientes são o piloto automático da sua vida. O experimento com Joshua Bell, o violinista gênio que tocou um Stradivarius de milhões de dólares no metrô e foi ignorado, prova isso. A convicção das pessoas era: músicos no metrô não são geniais. E essa convicção filtrou a realidade. Elas não ouviram a música, ouviram suas próprias crenças. Para mudar sua vida, você precisa antes mudar suas convicções. Recapitulando, o código óbvio que ignoramos é composto por 4 pilares fundamentais. Primeiro, pare de consertar suas fraquezas e se torne obcecado por seu talento genuíno. Segundo, fuja da paralisia do excesso de opções e forje um propósito inegociável e específico. Terceiro, prepare-se para a dor e a pressão e sobreviva à primeira milha com uma resiliência inabalável. E o mais importante de todos, quarto, ignore a sedução da validação externa e vença a guerra interior, construindo sua vida de dentro para fora, a partir de um profundo autoconhecimento. Essa é a jornada. É o caminho para sair da platitude e construir algo que não seja apenas bem-sucedido, mas verdadeiro. A questão final não é se você é capaz. A questão é se você terá a coragem de olhar para o óbvio. De todos os princípios que revelamos, qual deles você sente que mais ignorou na sua vida até hoje? Qual é o seu óbvio que ignorado? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Vamos transformar este espaço em uma comunidade de autodescoberta. E se você busca mais análises profundas como esta, para decodificar os padrões do sucesso e expandir sua mente, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Clique em inscrever-se para não perder a nossa próxima jornada.